Olá, bem-vindos para mais uma aula de estatística. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre probabilidade e suas interpretações. Então, eu vou apresentar um pequeno histórico sobre as origens da probabilidade, falar sobre experimento aleatório, o conceito de eventos, apresentar a axiomática de probabilidade devido a Kolmogorov e as interpretações do termo probabilidade. Bom, como a gente sabe, o desenvolvimento da teoria de probabilidade teve sua origem atrelada aos jogos de azar, como por exemplo os jogos de dados. E a palavra, o termo jogo de azar, provavelmente ela vem do árabe e remonta às cruzadas, onde já se jogava um jogo de dados, e al-Zab significa dado em árabe. No século IV, apólices de seguros navais baseados em riscos já eram emitidas na Itália e na Irlanda. Lembrando que as seguradoras elas nasceram das apostas que eram feitas nos portos quando os navios saíam e as pessoas faziam apostas se esses navios voltariam ou não aos portos. Então aí começam as apostas, e é dessa prática que nascem as seguradoras. E já na questão matemática, o interesse dos matemáticos pelo conceito de probabilidade já vai acontecer um pouco mais tarde, com Pascal e Fermat, em 1654, quando eles começam a trocar, se corresponder por cartas, e para discutir um problema que o Luca Pacioli colocou, que era de como que a gente divide um bolo de apostas quando um jogo é interrompido antes do final. Aqueles jogos, por exemplo, em que vence quem ganhar mais, melhor de 3, melhor de 5, por exemplo. E aí, se num jogo melhor de 3, uma pessoa precisa sair do jogo depois da primeira rodada, aí como que a gente faz a divisão desse prêmio? Coloca todo para quem ganhou a primeira rodada? Ou a gente vai ter que levar em consideração o fato de que a pessoa que perdeu a primeira rodada tem a possibilidade, existe um cenário possível em que ela ganha os próximos jogos, e aí, neste cenário, ela seria a vencedora. Então, pensando dessa maneira, nessa chance, ou nessa possibilidade, de que maneira, qual a maneira correta de se dividir esse bolo de apostas? Então, é a partir daí que começa, então, o despertar o interesse de matemáticos pela temática, e vai nascer, então, a teoria de probabilidade que a gente conhece hoje. Mas problemas de probabilidade numérica envolvendo a combinação de vários dados já tinha sido trabalhado antes por Cardano e por Galileu no século XVI. Tá? Então, assim, já era um tema que vinha despertando interesse de matemáticos. O termo probabilidade, se inspirando nesse contexto de jogos, jogo de baralho, jogo de dado, ele vai ser um estudo que vai tratar da aleatoriedade e da incerteza. Por que incerteza? Porque quando a gente joga um dado, por exemplo, eu sei que uma das faces vai sair, mas eu não consigo dizer qual face vai sair. Aí que justificam as apostas, Então, em situações em que ocorrem diversos resultados, como é o caso do dado, ou lançamento de moeda, que pode sair cara ou coroa, ou
retirada de carta de baralho, né? Eles têm diferentes resultados aí nesse tipo de experimento. E aí a probabilidade, ou a disciplina, né, que se dedica ao estudo da probabilidade, vai oferecer métodos de quantificação dessas chances, ou seja, a gente vai saber calcular qual é a chance de sair a face 6 do dado, por exemplo. Então, o cálculo de probabilidade é uma ferramenta matemática útil que ajuda a responder perguntas simples envolvendo chance ou probabilidade de algo acontecer. Quando a gente olha no cotidiano, muitas sentenças, né, embora não apresente explicitamente o conceito de probabilidade, mas a gente entende que, no fundo, é o conceito de probabilidade que está envolvido. Então, por exemplo, todo mundo vai entender perfeitamente bem essas frases aqui que eu vou ler agora. Então, é provável que o índice Bovespa suba no final do ano. Tá? A palavra provável aqui está indicando probabilidade, tem chance de que o índice Bovespa suba no final do ano. Há 50% de chance de o titular buscar a reeleição. É um outro contexto, uma outra maneira, mas eu estou me referindo ao conceito probabilidade também nessa sentença. É provável que chova no final da tarde. É possível que o voo atrase. Então, veja, o conceito probabilidade, ele não é restrito àquela situação, né, de jogos que foi o que deu origem ao termo, origem, né, ao estudo desse conceito. E aí que vai depois abrir, nesses diferentes contextos, diferentes interpretações para o termo probabilidade. Porque todas essas situações aqui que eu apresentei, elas envolvem o conceito de probabilidade, mas a forma com que a gente compreende a probabilidade não é exatamente a mesma em cada uma dessas situações. Isso vai ficar mais claro depois quando a gente falar das interpretações. E aí o interessante é que, embora a gente vá, né, apresentar aqui diferentes interpretações para o termo probabilidade, a axiomática, ela é uma só. Os axiomas que governam o que a gente vai definir como medida de probabilidade vai ser uma única axiomática que independe da interpretação. Então, lembrando aqui, nós trabalhamos, né, na primeira parte da disciplina com a estatística descritiva, ou seja, na organização dos dados, e agora o nosso intuito vai ser estender esse estudo. Então, lá na estatística descritiva, nós mostramos como construir, por exemplo, uma distribuição de frequências e, a partir daí, a gente conseguia calcular medidas de centralidade, medidas de dispersão, fizemos o cruzamento de duas variáveis, ok? E aí depois, o mais interessante é que na distribuição de frequências, tem essa coluna aqui, a coluna dos percentuais, que nós ainda não demos muita atenção a ela. E agora a gente vai começar a se referir a esta coluna, porque a coluna dos percentuais, ela representa uma probabilidade. Então, quando nós apresentamos as distribuições de frequências, eu falei, né? A gente coloca aqui em termos percentuais, porque a partir de uma amostra, no caso aqui das 45 idosas, a gente consegue fazer uma inferência do que poderia acontecer numa população de idosas com relação à prática de exercício. Se as idosas, né, com acima de 60 anos, elas são ativas ou sedentárias e em que proporção? Então, a tabela dos percentuais, ela oferece para nós esta informação.
E agora nós vamos refinar aqui esse estudo, falando em termos populacionais, porque é isso que a gente quer fazer em estatística, usar dados amostrais para poder fazer inferência do que acontece numa população em geral. Ok? Bom, então vamos ver agora alguns conceitos que vão fazer parte aqui do nosso cotidiano. Então, toda vez que eu for falar de probabilidade, esses conceitos eles vão estar presentes. Por exemplo, o que é um experimento aleatório? Tá? Tudo começa a partir, o estudo da probabilidade vai começar a partir desse tipo de experimento. É desse tipo de situação que a gente vai estar tratando ou utilizando aí essa matemática que a gente vai desenvolver. Então, um experimento aleatório é qualquer atividade ou processo cujo resultado está sujeito à incerteza. Ou seja, tudo aquilo que não é determinístico. Então, por exemplo, a gente tem lançamento de dados ou lançamento de uma moeda, é um experimento aleatório. Aleatório porque quando eu lanço a moeda, eu não sei se vai sair cara ou coroa. Então, tem duas possibilidades. Lançamento de um dado. Também, eu não sei qual é a face que vai sair. Retirada de uma carta do baralho. Retirada de bola de uma urna. São eventos que eu não sei o que vai acontecer, qual vai ser a resposta. E aí, a partir de um experimento aleatório, a gente vai gerar o que a gente chama de espaço amostral. Então, quando a gente coloca todas essas possibilidades, elenca todas as possibilidades que um experimento aleatório ele pode gerar, a gente está construindo o espaço amostral. Então, é o conjunto de todos os possíveis resultados do experimento aleatório. E nós vamos denotar esses possíveis resultados pela letra ômega. Então, aqui, no exemplo, na retirada, no lançamento de uma moeda, o espaço amostral é o conjunto cara-coroa. No lançamento do dado, a gente tem que o espaço amostral é o conjunto formado por 6 elementos, que se referem às faces do dado, face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E no caso do baralho, a retirada de cartas do baralho, o espaço amostral vai ser o conjunto das 52 cartas do baralho. Então vejam que é a partir de um experimento aleatório que eu vou saber quem são, ou quem é o conjunto ômega, e vai ser a partir dele que a gente vai começar a construir ou fazer o cálculo de probabilidade. E por fim, nós temos o conceito, que é evento. Um evento é um subconjunto do espaço amostral. E vamos denotar estes eventos pelas letras maiúsculas aí, A, B, C, etc. Então, por exemplo, aqui, no caso do lançamento de moeda, um evento poderia ser sair cara no lançamento de moeda. Vejam que este evento, ele gera o conjunto unitário que tem como elemento cara. No caso do dado, sair o número 6. Então, o conjunto unitário 6. Poderia ser sair o número par. Aí o conjunto seria de 3 elementos. O 2, o 4 e o 6. Então, depende do que como eu estou descrevendo a situação. Para retirar ali um subconjunto de elementos do espaço amostral. No caso do baralho, retirar um rei de paus no baralho. Então, o rei de paus só tem uma carta dessa figura aí. Então, agora eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e gerar para mim, a partir desses experimentos aleatórios, o espaço amostral.
É importante fazer esse exercício, embora ele seja um pouquinho, não é muito, é meio chato de fazer, né? Mas para a gente entender a ideia da construção do espaço amostral. Então, determine o espaço amostral para os seguintes experimentos aleatórios. Primeiro, testar um único fusível para ver se funciona. Testar 3 fusíveis em sequência. Então, o primeiro fusível, o segundo e o terceiro, para ver se funciona. 2 postos de gasolina estão localizados em um determinado cruzamento. Cada um possui 6 bombas. O experimento consiste em determinar o número de bombas em uso em determinada hora do dia em cada posto. Imagina um observador olhando os postos e contando quantas bombas estão em funcionamento naquele instante. E, por fim, o lançamento de 2 dados. Então, logo em seguida eu apresento a solução para vocês. Bom, no primeiro caso, eu estou testando se o fusível funciona ou não funciona. Então, eu vou usar a letra F para designar funciona e D para dizer que não funciona, está com defeito. Então, o conjunto, o espaço amostral é formado por 2 elementos, funciona e não funciona, FD. No segundo, a gente está pegando os carros e olhando as direções. Então, a estrada bifurca, ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Então, um dos caminhos é os 3 carros, testar os fusíveis, vou testar o primeiro fusível, o segundo fusível e o terceiro fusível. Eu percebo aqui que os 3 funcionam, o primeiro, o segundo e o terceiro. Ou então, a outra situação, nenhum deles funciona. Testei o primeiro, o segundo e o terceiro, os 3 deram defeito. Uma outra situação é eu ter 2 com defeito e um funcionando. Ou 2 funcionando e um com defeito. Então, no caso aqui, eu vou colocar todas as possíveis, situações, Os 2 primeiros funcionam e o terceiro não. Ou aqui, o primeiro e o último funcionam e o do meio não. Só os 2 últimos vão funcionar e o primeiro não. Então, eu estou vendo aqui a ordem está importando. Aqui 2 estão dando defeito, os 2 últimos dando defeito. Aqui o primeiro e o último dando defeito, os 2 primeiros dando defeito. Essas são todas as situações possíveis quando eu testo 3 fusíveis. Então, esse é o espaço amostral. Quando a gente está trabalhando com o posto de gasolina e observando as bombas, tem a situação de que eu posso olhar para um posto e o posto estar vazio, ou seja, nenhuma bomba em funcionamento. Eu olho para o outro posto, também, nenhuma bomba funcionando. Então, eu tenho ali 0 bombas funcionando no primeiro posto e 0 para o segundo. Mas poderia ser que eu olhasse para os 2 postos e tivessem todas as bombas funcionando nos 2. Então, o espaço amostral são todos esses cruzamentos aqui. Eu usei essa coluna aqui, a primeira coluna, para representar as bombas em funcionamento aqui do primeiro posto, tá? Nenhuma funcionando, uma funcionando, 2, 3, 4, 5 e 6. E a mesma coisa aqui para o segundo posto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, cruzei todas as informações. Eu poderia ter 3 bombas funcionando aqui nesse posto e 2 no outro. Ou nenhuma bomba funcionando nesse posto e 6 bombas funcionando no outro. Então, esses são todos os possíveis casos. Então, eu tenho 49 elementos aqui no espaço amostral. Agora, quando a gente está falando de dado, a situação é análoga a esta. A única diferença é que no dado não existe a face 0, 0. E aí, então, no caso do dado, a gente tem este espaço amostral. Este cruzamento com 36 possibilidades. 6 aqui do primeiro dado e 6 aqui do segundo dado. Então, todos os resultados possíveis.
Vamos ver este outro exemplo aqui, uma situação mais cotidiana. Então, considere um experimento em que cada um dos 3 veículos que trafegam em uma determinada estrada siga à esquerda ou à direita no final da rampa de saída. Determine os seguintes eventos. Agora a gente vai começar a observar que ter que prestar atenção nas sutilezas da linguagem para a gente poder saber exatamente como construir o espaço amostral, tá bem? Então, aqui o primeiro. O evento em que exatamente um ou apenas um dos 3 veículos vira à direita. Então, aqui eu posso ter o primeiro virando à direita, ou o segundo virando à direita, ou o terceiro virando à direita. Então, essas são as 3 possibilidades. O evento em que no máximo um dos veículos vai virar à direita. No máximo um significa nenhum virando à direita, é uma situação possível. Um virando à direita também é uma situação possível aí. Então, vou ter que olhar todas essas situações. E o evento em que os 3 veículos viram na mesma direção, ou seja, os 3 vão para a direita ou os 3 vão para a esquerda. Então, a gente tem aqui estes espaços, esses eventos aqui. Então, o primeiro, exatamente um vira à direita, olha aqui. Neste caso é o primeiro, neste caso foi o segundo que virou à direita e neste caso o terceiro. A letra B, no máximo um dos veículos vira à direita. Então, o evento aqui é esse aqui, ó, os 3 virando à esquerda satisfaz no máximo um, no caso aqui nenhum. Aqui exatamente um, está dentro do máximo um, o segundo e aqui o terceiro. E a letra C, os 3 veículos virando na mesma direção, tenho 2 elementos aqui, os 3 indo para a direita e os 3 indo para a esquerda. Bom, para trabalhar com probabilidade, a gente está percebendo aqui, né, que na construção do espaço amostral e do evento, o que a gente está falando é de conjunto. Conjuntos com elementos. E agora, então, como se tratam de conjuntos, a gente vai poder usar as operações conjuntistas que a gente conhece para estar aplicando no cálculo de probabilidade. Então, por exemplo, o conjunto complementar. Então, sempre que a gente for fazer uma operação, a gente vai fixar o conjunto universo. E o universo aqui para nós é o conjunto, o espaço amostral. Então, o complemento de um evento A, que a gente vai denotar por AC, C de complemento, é o conjunto de todos os resultados no espaço amostral ômega que não estão contidos em A, ou seja, são todos aqueles elementos que não pertencem ao conjunto A. Então, eu tenho aqui o espaço amostral, todos os elementos aí dentro deste retângulo. Aqui eu tenho o conjunto A, todos os elementos que estão fora deste conjunto, a gente vai chamar de conjunto complementar. Então, o conjunto, a área achurada aí é o conjunto complementar. Tudo aquilo que está fora de A. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Se eu fizer a união de A com o complementar, eu vou gerar o espaço amostral completo. Se eu fizer a interseção dos dois, eu não vou ter nenhum elemento. Não existe um elemento que pertence a A e ao seu complementar simultaneamente. Então, essas são propriedades aí que a gente vai estar utilizando depois para mostrar algumas propriedades. Uma outra operação é a união de conjuntos. Então, ou a união de eventos. A união dos eventos A e B, denotado por A união B, é o evento que consiste em todos os resultados que estão no evento A ou no evento B ou em ambos. Então, vamos considerar aqui
né, este conjunto, o espaço amostral, e aí vamos destacar aqui dentro dois conjuntos. Vamos colocar aqui o A e o B. Nesta situação, eles estão disjuntos. Agora, quais as possíveis formas que a gente tem de fazer união de dois conjuntos? Bom, a primeira delas, se eu tenho aqui esta situação do conjunto A e do conjunto B aqui, a união vai ser tomar todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B. Então, tudo que pertence ou ao conjunto A ou ao conjunto B pertence ao conjunto união, A união B. Essa outra situação aqui, eu tenho o espaço amostral, tenho o conjunto A e tenho o conjunto B, só que agora esses conjuntos eles compartilham aqui uma região. Quem que é a união? A união vai ser pegar todos os elementos, tanto de A quanto de B e da interseção. Então aqui eu tenho a união B. E a terceira situação é quando a gente tem um conjunto aqui e o outro dentro dele, um outro que é subconjunto. Então, no caso aqui eu peguei o B contido em A. A união, nesse caso, dá o conjunto maior, que é o A. Então, esta é a operação de união de conjuntos ou união de eventos, no caso aqui do contexto de experimento aleatório. A interseção é uma outra operação, a terceira operação aqui que a gente vai estar trabalhando. Então, a interseção dos eventos A e B, ou dos conjuntos A e B, a gente vai denotar com este símbolo aqui, esse U invertido, é o evento que consiste em todos os resultados que estão simultaneamente. Então, aqueles elementos que ambos os conjuntos compartilham, tanto em A quanto em B. Então, se eu tenho aqui o conjunto, o espaço amostral, olhando aqui para os dois conjuntos, né, A e B, agora eu vou começar a fazer as operações entre eles, a interseção de conjuntos. A primeira situação é quando eles se interceptam aqui, e aí o que eu vou chamar de interseção é somente esta região em que eles compartilham elementos. Quando não existe esse compartilhamento, a interseção é vazia. Agora, e a situação em que um conjunto está contido no outro? Eu tenho B contido em A. A interseção, neste caso, vai ser o conjunto menor. Eles compartilham todos os elementos do conjunto B. Bom, olhando aqui, né, esquematicamente por essas figuras, é muito simples entender probabilidade. E quando a gente trabalha com conjuntos finitos, né, é muito simples também, bastante elementar fazer essas operações, isso aqui é exercício de colégio. Então, considere o experimento, lançamento de um dado, cujos eventos são. Então, aqui agora vai ser trabalhar um pouco de interpretação, montar quais são esses conjuntos e aí, então, aplicar as operações que nós temos aí, conjuntistas, para trabalhar interseção, união, complementar. Então, o evento A, sair número maior ou igual a 4. Maior ou igual significa que o 4 entra no conjunto. Então, é 4, 5, 6. É lançamento de dado, para no 6. Sair o número 5 é o conjunto unitário 5. E sair no máximo 3. No máximo, inclui o 3. Então, é 1, 2 e 3. Então, aí, a partir desses eventos, então, a gente pode reescrever os 3 eventos desta maneira, né? O evento A, o evento B e o evento C. E agora, a gente consegue fazer, né? Traduzir o problema que estava dado em termos de experimento aleatório
e agora ele passou a ser um conjunto de números. E aí eu consigo fazer, por exemplo, as seguintes operações. Quem que é o complemento do conjunto A? O A complementar. Tudo que não está em A, com relação ao espaço amostral, que são todas as faces do dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é o 1, 2, 3. O complementar de B. 1, 2, 3, 4, pulo 5 e o 6. Complementar de C. 4, 5, 6. A união de A com B. Como eles compartilham 5, eu não coloco duas vezes o número 5, só uma vez só. 4, 5, 6. A união C, A ao C, dá o espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E B união C, 1, 2, 3, 5. Então, bastante. E a interseção aqui, A com B, é o unitário 5, só tem um elemento compartilhado. Poderia ter o caso em que nenhum elemento é compartilhado. Quando isso acontece, a gente dá um nome específico para esta situação e denota esses conjuntos por este símbolo aqui, ó, que é o conjunto vazio, essa bolinha cortada. Então, eventos mutuamente exclusivos ou eventos com interseção vazia. Suponha que φ aqui representa o evento impossível, ou seja, o evento que consiste em nenhum resultado de qualquer natureza. Nunca ocorre. Dizemos que os eventos A e B são mutuamente exclusivos ou disjuntos se a interseção entre eles, depois que eu fizer a tradução dos elementos desses conjuntos, a interseção gerar um conjunto vazio. Então, por exemplo, aqui, se eu tomar o experimento aleatório, lançamento de um dado, e pegar os eventos, sair um número par e o outro evento, sair um número ímpar, esses são exemplos de eventos mutuamente exclusivos, porque a interseção de par com ímpar é vazia. No outro experimento, testar se o fusível funciona ou não. Então, se eu pegar o evento A, fusível sem defeito, e o evento B, fusível com defeito, a interseção não vai ter nenhum fusível que apresenta defeito e não apresenta defeito simultaneamente. Então, esses são dois eventos mutuamente exclusivos. A interseção deles é vazia. Então, é bastante simples, é bastante elementar, mas a gente vai ter que pensar um pouquinho para analisar a situação. Então, aqui a gente acabou de ver, né? O termo probabilidade, ele se refere ao estudo, né, da aleatoriedade e da incerteza, ou seja, experimentos que ocorrem diversos resultados, todos esses exemplos que nós acabamos de analisar. Aquelas frases que eu mostrei para vocês, todo mundo entende aquele significado daquelas frases envolvendo o conceito de chance, de provável, né? Que é o conceito de probabilidade que está por trás. Ou seja, em diferentes situações, o conceito de probabilidade ele aparece. Agora, um problema, né? Eu coloquei questão aqui, embora tenha mudado a entonação do slide. Quando a gente tenta definir o que seja probabilidade, se eu perguntar para vocês o que é probabilidade, e a gente tentar definir o que seja probabilidade, a gente vai verificar que a gente tem uma certa dificuldade de definir o que seja o termo, justamente por conta daquela pluralidade que a gente viu ali. Eu mostrei 4 exemplos ali de usos diferenciados do termo. Quando a gente fala de probabilidade, a gente não está se restringindo apenas àquelas situações envolvendo jogos, né?
outras situações também entram. E aí, para a gente conseguir uma definição que englobe todas elas simultaneamente, fica difícil. E é isso que eu vou mostrar para vocês, as tentativas, né, de definição do que seja probabilidade. Então, a primeira interpretação, a interpretação clássica, que a gente herdou lá de Pascal e Fermat, ela diz o seguinte, vejam pela definição que eles estavam bastante focados na ideia dos jogos. E para aquela situação, a forma como eles estão definindo, né, o que seja probabilidade é bastante coerente. Então, a probabilidade ela está baseada na ideia de eventos igualmente prováveis. Então, por exemplo, se eu lanço uma moeda, é igualmente provável que vai sair cara e que vai sair coroa. Não tem diferença. O dado é a mesma coisa. É igualmente provável que saia a face 6 e que saia a face 1. O número, o valor numérico, não interfere em nada, né, na chance de sair uma face ou outra. Então é isso que eles chamam aqui, essa ideia por trás dos eventos serem igualmente prováveis, ok? Então no lançamento de uma moeda é igualmente provável que irá sair cara ou coroa. Portanto, a gente vai dizer, né, que tem a mesma possibilidade de sair um ou outro, que a gente coloca meio a meio. Porque eu tenho dois elementos, cara e coroa. Então, metade das vezes vai sair cara, metade das vezes sai coroa. Então, é meio a meio. Dado que são eventos independentes, a soma das probabilidades vai ser 1. Então, quando eu somo todas as probabilidades aqui de um espaço amostral, a totalidade tem que ser o conjunto todo, né? O 100%. E aí, baseado nessa ideia, que a gente define, né, a maneira como a gente vai fazer a distribuição de probabilidade, no caso, né, para os pontos, para os elementos no espaço amostral. Então, como os eventos são igualmente prováveis, então se eu tiver um espaço amostral com N elementos, né, essa notação aqui quer dizer a cardinalidade do conjunto, não devia ter essa chave, cardinalidade de ômega e cardinalidade do evento A, representa aqui a quantidade de elementos que tem dentro de cada um desses conjuntos. Então, a probabilidade vai ser essa frequência, essa relação aqui, ó, né, que é a cardinalidade do A dividido pela cardinalidade do ômega. Então, no caso, o lançamento do dado, se eu quiser que saia o evento sair par, né? Como o conjunto dos pares tem 3 pontos, então, o número 3 aqui, dividido pela quantidade de elementos do conjunto ômega, no espaço amostral. Como é o lançamento de dado, eu tenho 6 pontos ali dentro. Então, 3 dividido por 6, então dá 50%. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de como calcular aqui. Então, para cada um desses eventos, eu vou calcular a probabilidade. Evento A, ocorrer o número 2 no lançamento de um dado. Como eu só tenho um número 2 no dado, dentro de 6 possibilidades, então é 1/6. Sair coroa no lançamento de uma moeda. Como eu tenho 2 elementos no conjunto, né, do espaço amostral, e coroa é um conjunto unitário, tem só um elemento, então é meio. Ocorrer um número par no lançamento de dados, acabei de fazer, 3 dividido por 6, que é meio. A retirada de um rei no baralho completo, sem coringa, ou seja,
Quantos reis eu tenho no baralho? São 4 naipes. Então, eu tenho 4 dividido por 52, que vai dar 1 sobre 13. E o evento E, retirada de um rei de ouro num baralho completo. Rei de ouro, quantas cartas desse tipo eu tenho no baralho? Somente uma. Então, é 1 em 52. Então, usando aí a fórmula, a gente descreve aí, ó, como fazer a conta, né? Então, eu coloco aqui a cardinalidade do A é 1, a cardinalidade do ômega é 6, então a probabilidade de sair 6 no dado é 1/6. Cardinalidade de B é 1, cardinalidade do espaço amostral do lançamento de uma moeda tem 2 pontos, então é meio. O sair par, né? Eu tenho 3 pontos, 3 elementos pares dentro do conjunto ômega, então a cardinalidade de C é 3, cardinalidade de ômega é 6, porque é o lançamento de dado, 3 dividido por 6 dá meio. Carta do baralho. Eu tenho 4 reis, então a cardinalidade do evento D é 4. O espaço amostral do baralho são 52 cartas, então tenho 52 pontos ali, então cardinalidade 52. 4 em 52, 1 sobre 13. E, por fim, sair um rei de ouro. Eu tenho uma única carta dessa natureza, em 52, 1 sobre 52. Agora, quais são os problemas aí em olhar para o conceito de probabilidade, pensando que os eventos, eles são equiprováveis? Bom, primeira coisa, a maneira como a gente está definindo, né, a definição de probabilidade aqui, é uma definição circular. Porque quando a gente diz 2 eventos são equiprováveis, o termo equiprovável é equivalente ao termo probabilidade. Ou seja, eles estão dizendo a mesma coisa. Então, quer dizer, eu estou definindo probabilidade é probabilidade, como se fosse algo do tipo. Então, é meio esquisito. Então, primeiro que essa definição ela é um pouquinho circular. Então, essa é uma primeira crítica. No segundo ponto, uma outra crítica que a gente pode fazer é que aquela forma de atribuir probabilidade para os eventos, ela atende só aquele tipo de jogo. Porque em outras situações, não é verdade que 2 eventos complementares, eles sejam equiprováveis. Pega a situação, né? A minha irmã, as chances, né, de minha irmã se casar nos próximos dias. Será que é 50% a chance dela também não casar nos próximos dias? Bom, isso não é bem assim, né? Se eu falar para vocês, a minha irmã está noiva com o casamento marcado para a semana que vem, as chances dela casar na semana seguinte é de, sei lá, 98% de chance, né? Pode acontecer alguma coisa aí nessa semana que impeça ela de estar casando, mas tudo indica que ela vai casar nos próximos dias. Mas não é verdade, né, que é 50% a chance dela casar e 50% de não casar. Eles não são equiprováveis nesse sentido. Então, a gente já está percebendo que não existe um modo sistemático de atribuir probabilidade quando os eventos não são assumidos serem igualmente prováveis. Nem todos os eventos eles são igualmente prováveis. E naquelas situações, né, de experimento não determinístico, que não são igualmente prováveis, como que a gente faz para fazer a atribuição das probabilidades? A maneira clássica parece que não funciona muito bem, né? Vou ter que usar um outro recurso. Então, essas são
as críticas aqui a essa visão. Então, tentando fugir, né, a essas críticas, a gente tem uma outra interpretação, que é a interpretação frequentista, que vai definir a probabilidade da seguinte maneira, como frequência relativa. Então, aquela coluna de percentuais que a gente faz ali nas distribuições, na distribuição de frequências, aqueles percentuais representam uma frequência relativa. É um tipo de probabilidade dentro desta interpretação. Então, aqui, a maneira como a gente vai deduzir que a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda é 50%, não é porque eu tenho cara e coroa, só duas possibilidades, 1 dividido por 2. Aqui a ideia vai ser de experimento mesmo. Se eu ficar lançando a moeda, né, repetidamente, depois de muitas vezes que eu lançar essa moeda, o que a gente vai perceber é que vai haver um equilíbrio. Vai ficar numa proporção de meio a meio. Metade das vezes vai sair cara e a outra metade vai sair coroa. E quanto mais lançamentos eu vou fazendo, como vai aumentando o número de repetições, mais eu vou me aproximando do valor meio. Embora se eu lançar 5 vezes a moeda, 6 vezes a moeda, vamos pegar um número par, pode acontecer de sair 4 coroas e 2 caras, né? Aí você fala assim, mas então não ficou 3-3, então tá errada? Não, eu lancei poucas vezes. Se eu continuar lançando, quando eu colocar 100 vezes e a proporção for 45 para 55, vocês vão perceber que esses quocientes aí vai se aproximar cada vez mais do número 0,5. Então, é nesse sentido aí que a gente fala que é a interpretação frequentista, né? Então, a probabilidade de obter cara quando uma moeda é lançada repetidamente vai ser considerada meio, porque a frequência relativa de sair cara vai se aproximando de meio em lançamentos repetidos de um número grande de vezes. Em outros termos, a proporção de lançamentos nos quais uma cara aparece vai ser aproximadamente metade das vezes. Então, com base nessa ideia que a gente calcula a probabilidade como a razão m sobre n, que representa essas proporções, que é a frequência relativa. N aqui é o número total de vezes que a moeda foi lançada. Eu lancei 50 vezes a moeda. Dessas 50 vezes, quantas vezes saíram cara? 35. Então, probabilidade de sair cara é 35 dividido por 50. Então, veja essa proporção aqui. Qual é a crítica dessa visão? Bom, o problema aqui é o seguinte. A gente também tem que assumir nessa forma de ver, é interessante porque aquela crítica, os eventos que não são equiprováveis passam a ser tratáveis aqui dentro, né? Porque agora a gente está falando em proporção de um experimento que está se repetindo. Mas aí, quando a gente está querendo calcular, a gente vai ter que assumir essa vagueza aqui de grandes números de vezes, né? Ou seja, o que é grande? Quando que eu devo parar? Em que momento está bom? Né? Eu lancei 50 vezes, é suficiente? Eu tenho que lançar 500, 5.000 para saber a probabilidade? Então, isso daí é um pouco vago. E a outra questão, como eu estou repetindo o experimento, né, várias vezes, aí o que é
realizar o experimento sob as mesmas condições? É possível? Eu consigo? Então vejam que a gente coloca aqui algumas dificuldades para tentar interpretar o termo dessa maneira. E aí depois, para piorar, a ideia de probabilidade aqui na visão frequentista é uma ideia de limite. No limite, né, quando n tende a infinito, é que a gente vai obter aquele valor exato, né, que a probabilidade de cara é meio e de coroa também é meio. Então, como a gente não atinge o infinito, a gente sempre interrompe antes esse experimento, então a gente vai estar sempre usando o termo aproximadamente para dar uma resposta para a probabilidade. Então aqui é outro ponto aí que as pessoas acabam se incomodando, né? Os críticos a essa forma de interpretar a probabilidade vão estar debatendo, ok? Então, voltando nas interpretações, eu apresentei então já duas interpretações, falta ainda a interpretação subjetiva. Eu vou falar dessa interpretação quando eu for apresentar para vocês o conceito de probabilidade condicional. E naquele contexto eu vou falar, tá? Então, deixei aqui ele em negrito justamente para lembrar que eu ainda não falei dessa interpretação. Mas o que eu vou falar aqui vai ser válido também para essa interpretação e tem outras também, tá? Só vou apresentar 3 aqui para vocês. Então, a despeito de seu uso, o conceito probabilidade não é unânime e nenhuma interpretação é aceita por todos, né? Por todos eu digo todos mesmo, né? Estatístico, filósofo, lógico, matemático, eles não vai ter uma aceitação unânime da melhor interpretação. Mas, independente dessa interpretação que se adota, né, clássica, frequentista, subjetiva, lógica, propensista, ou seja, independente da interpretação, os axiomas de probabilidade, eles têm que ser respeitados. Então, eles vão ser respeitados. Então, o Kolmogorov, ele apresentou esta axiomática aqui. Eu não vou definir precisamente para vocês o que é uma sigma-álgebra, tá? Mas é uma operação aqui algébrica em que os conjuntos são fechados por interseções e uniões, tá ok? Interseção e união. Mas uma função que atribui valor de probabilidade para os eventos vai ser definida dentro de uma sigma-álgebra de subconjuntos de ômega. É uma medida de probabilidade quando ela satisfaz os seguintes axiomas. Só fala o seguinte: os pontos de um espaço amostral, eles vão receber um valor que vai ser entre 0 e 1. Tá? Pode receber o valor 0 e pode receber o valor máximo 1. O espaço amostral, o conjunto, como ele tem todos os pontos ali dentro, então ele tem probabilidade máxima. Ele é um evento certo, ele vai acontecer. E aí eu tenho a aditividade finita aqui, né? A infinita no caso, né? A probabilidade da união é a soma das probabilidades. Isso para quando os eventos são 2 a 2 disjuntos, ou seja, são mutuamente exclusivos. A interseção, cada 2 eventos ou cada 2 conjuntos que eu tome 2 a 2, a interseção entre eles é vazia. Quando isso acontece, então, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. E aí, a partir desses axiomas, a gente tem uma série de propriedades. Por exemplo, a propriedade do conjunto complementar, ou do evento complementar, é 1 menos a probabilidade de A. A probabilidade do conjunto vazio é 0. Então, o conjunto vazio representa o evento impossível. Não vai acontecer. A probabilidade da união finita, agora estou pegando 2 elementos,
é a soma das probabilidades, isso quando a interseção B é vazia, tá? A e B são mutuamente exclusivos. Quando a interseção não é vazia, a gente tem que a probabilidade da união é a probabilidade de A mais a probabilidade de B, menos a probabilidade da interseção de A com B. Aí aqui eu tenho as leis de De Morgan. Probabilidade do complemento de uma união é a probabilidade da interseção dos complementos. E a mesma coisa aqui, a probabilidade do complemento de uma interseção é a probabilidade da união dos complementos. E aí a gente pode fazer, né, quando eu tenho interseção, eles não são 2 a 2 disjuntos, eu posso fazer a probabilidade da união de 3 eventos, aí vai ser a soma de 3, menos a interseção 2 a 2, considerada A inter B, menos probabilidade de A inter C, e menos a probabilidade de B inter C, e soma aqui a probabilidade de A inter B inter C, para compensar, né, essa retirada em excesso que foi feita aqui. A mesma situação daqui, do item 4. Eu vou demonstrar para vocês a primeira propriedade e depois vocês podem fazer as demais como exercícios. Então, aqui, ó, mostrando, né, a probabilidade de A complementar é 1 menos a probabilidade de A. Então, a gente vai partir aqui da seguinte informação. A gente sabe que um conjunto, união com o seu complemento, gera o espaço amostral. A axiomática de Kolmogorov, né, se eu fizer a probabilidade de um conjunto, né, a propriedade da igualdade aqui, é igual à probabilidade de ômega, e a probabilidade do espaço amostral é 1. Então, a gente tem que a probabilidade dessa união é igual a 1. Mas a gente sabe também que a interseção entre um conjunto e o seu complemento é o conjunto vazio. Eles não compartilham elementos. Então, eles são mutuamente exclusivos. Portanto, eu posso aplicar o terceiro axioma de Kolmogorov. E aí, a probabilidade da união é a soma das probabilidades, né? Ou seja, probabilidade de A união complemento de A, probabilidade de A mais a probabilidade do conjunto complementar. Tudo isso é igual a 1. E aí, então, isolando a probabilidade de A complementar, fica 1 menos a probabilidade de A, que era o que eu queria demonstrar. Vejam que a partir desta propriedade aqui, eu demonstro que a probabilidade do conjunto vazio é 0. Por quê? O vazio união com ômega é o conjunto ômega. E aí, basta substituir aqui 1 menos a probabilidade do vazio, é 1 menos a probabilidade de ômega, que é 1 menos 1, que dá 0. Então, as outras propriedades ali saem também dos axiomas. Então, agora a gente consegue utilizar e usar essas propriedades aqui para estar calculando probabilidade. Então, vamos pegar uma situação aqui envolvendo probabilidade. Vejam que aqui é mais interpretação do que cálculo de probabilidade. Probabilidade é bem simples. Em um certo subúrbio residencial, 60% de todas as residências recebem o serviço de internet da companhia a cabo local. E 80% recebem o serviço de televisão desta companhia. Então, aqui, esses 60% e 80%, pode ser que algumas delas recebam os dois serviços. Tá? Mas eles não está dizendo claramente qual é essa proporção. E mais uma informação, 50% das residências recebem ambos os serviços. Agora eu consigo deduzir. Se uma residência for selecionada ao acaso, aí agora vem a pergunta. Qual que é a probabilidade de ela receber ao menos um desses dois serviços da companhia?
E qual que é a probabilidade dela receber exatamente um destes serviços da companhia? Então, vamos verificar aqui, vamos traduzir, né, o problema. Então, eu vou dar nome, né, vou chamar aqui A, o evento receber serviço de internet, e B, receber o serviço de TV a cabo. E aí, conforme o problema nos informa, a probabilidade de receber internet é 60%, de receber TV a cabo 80%, então a probabilidade de B é 0,8%, e de receber os dois serviços. Então a interseção tem esse E, né? São aqueles elementos que pertencem a ambos os conjuntos, tanto a A quanto a B. É 50%. Então agora, o que está pedindo para calcular? Qual a probabilidade de receber ao menos um dos serviços? Ou seja, ou internet, ou TV a cabo. Então, aqui está pedindo para calcular a probabilidade da união. É isso que ele está pedindo. Então, vejam que aqui eu tenho que traduzir a pergunta para termos conjuntistas para poder calcular. Então, essa é a dificuldade aqui envolvendo o problema de probabilidade. É interpretar o problema. E a letra B? Está pedindo para calcular, depois a gente calcula. Probabilidade de receber exatamente um destes serviços. O que significa receber exatamente um destes serviços? Significa assim: quem recebe internet não recebe TV a cabo. Ou quem recebe TV a cabo não recebe internet. Em termos de conjuntos, a gente vai se referir a isso dessa maneira. Então, recebe TV a cabo e, é a interseção, o complemento de receber TV a cabo, ou seja, não recebe TV a cabo. Ou, o ou é representado pela união, né? Ou pertence a A ou pertence a B. Então, é a união aqui de conjuntos. A outra situação, o A complementar significa não recebe serviço de internet. Então, não recebe serviço de internet e recebe serviço de TV a cabo. Então, é isto que eu estou querendo calcular no item P, certo? Então, vamos ver aqui. Registrando aqui, né, as informações do problema, para a gente não esquecer. Então, vamos receber ao menos um dos serviços. Eu quero calcular a probabilidade de A união B, usando a fórmula como a gente tem interseção não vazia, eles não são mutuamente exclusivos, então eu tenho que tirar a interseção. Então, é a soma menos essa interseção. Como a gente tem os valores ali, então é 60 mais 80 menos 50, dá 90%. Então, a probabilidade de receber ao menos um dos serviços é 0,9 ou 90%. Agora, o item B. Vamos aqui receber exatamente um destes serviços. Aqui eu vou resolver usando o diagrama, que fica muito mais simples do que resolver algebricamente. Eu poderia resolver também algebricamente usando as propriedades conjuntistas. Tá? Depois vocês podem tentar fazer em casa. Aqui eu tenho o quê? 60% das pessoas recebem internet. E 80%, tá tudo bagunçado, que 80% recebe TV a cabo. A interseção dos que recebem TV e internet é de 50%. Então, se esse conjunto aqui tem 60%, 60 menos essa parte aqui que representa 50%, sobram 10 que só recebem internet. A mesma coisa aqui. Todo esse conjunto aqui representa 80% da população. Aqui, o achurado, a interseção, é 50%. 80 menos 50, sobra aqui 30% das pessoas que só recebem TV a cabo. Então, se eu quero calcular aqueles que recebem exclusivamente um desses serviços, a gente vai ter que considerar essas duas
dois valores, somente recebem NET 10% e somente recebem TV 30%. Então, a probabilidade de A união B, este conjunto aqui, ó, tirando a interseção, com este conjunto tirando a interseção, é interseção vazia, então eu faço a soma aqui das duas, então dá 40%. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Na próxima aula vou falar um pouco mais agora sobre técnicas de contagem. Até mais. Espero que tenham gostado.